Bem, bom dia a todos. Queria agradecer ao amigo Marçal pelo convite. Convites do nosso amigo Marçal são intimações e óbvio que, ainda mais discutindo temas caros ao Tribunal de Contas da União e a todos nós, diz respeito à retomada econômica do Brasil, a área de infraestrutura é a área-chave para que o Brasil possa retomar o seu desenvolvimento. Óbvio que temos que fazer um dever de casa importante, mas não basta a reforma da Previdência, é uma condição necessária, porém nem de longe suficiente para a promoção de uma retomada importante do desenvolvimento nacional. Eu quase desisti de dar a palestra, porque o tema, a pergunta é muito fácil, né? As instituições jurídicas brasileiras estão preparadas para a nova onda de investimentos em infraestrutura? Há uma assertiva nessa pergunta, é de que haverá essa onda de investimentos em infraestrutura, e aí o ministro Tarcísio concorda, com certeza, com esse prognóstico, e todos nós torcemos para que isso ocorra. Mas, sem dúvida, a brincadeira à parte, é uma pergunta importantíssima, diz respeito à possibilidade do Tribunal de Contas da União e das instâncias controladoras e judiciais atuarem de uma forma construtiva para viabilizar essa onda de investimentos. É óbvio que eu vou, na palestra, colocar muito mais a posição minha, a minha perspectiva do Tribunal de Contas da União, exatamente a experiência que tenho na questão da infraestrutura, e é uma experiência de décadas, né, em que o Tribunal foi construindo sua jurisprudência para lidar com o enorme desafio que é o controle externo das concessões de serviços públicos, da atividade regulatória do Estado. E, na verdade, o Tribunal foi aprendendo com o passar do tempo. O método de controle externo não nasceu, não pode ser extraído de nenhuma lei, nem do texto constitucional diretamente. Houve, portanto, uma indução, uma série de decisões com oscilações ao longo do tempo que foram forjando hoje uma jurisprudência que me parece tendente a uma decantação, a uma percepção do respeito ao espaço discricionário do poder concedente, da agência reguladora e, portanto, enquadrando a atuação do tribunal dentro de uma zona muito interessante, mais do que o chamado risco TCU, tal como algumas vezes eu li no jornal. Hoje, a avaliação que o TCU faz sobre uma concessão é motivo, imagino, de segurança jurídica, de segurança econômica, e conversando com muitos empresários, a percepção que eles me passam é de que eles esperam que os estudos de viabilidade técnica e econômica passem pelo crivo do TCU, sejam submetidos a esse contraditório e, portanto, sejam enrijecidos pela justificação que deriva da atuação do Tribunal Controladora. O ministro Tarcísio acabou de sair, mas ele é um dos construtores desse contraditório, dessa evolução jurisprudencial do TCU. O ministro Tarcísio é um grande amigo, já demos muitos cursos juntos, da época que ele atuava no DENIT, e falávamos do RDC. Ele é também um dos arautos do RDC e falava das qualidades que o sistema licitatório tinha em comparação com o regime licitatório da 866. E o ministro Tarcísio tem uma formação técnica em vulgar, além de uma visão nacional dos problemas nacionais. Ele conhece matemática, sabe as equações, sabe a metodologia. Então ele comparece às nossas unidades técnicas e discute fator X com as fórmulas matemáticas que, em regra, os ministros não conhecem, né? Como eu passei pelo ramo da engenharia e tal, a gente acabava tendo um tipo de relacionamento um pouco diferenciado. E ele era capaz, então, de ter uma conversa com as unidades técnicas, questionando a metodologia sugerida pelo TCU, questionando muitas vezes o excesso de controle, a verticalização do controle no nível que invadia a discricionariedade do poder concedente, da agência regulatória, da agência reguladora, e era capaz também de discutir com os ministros as questões macroscópicas, uma visão
importante do cenário nacional e dos modelos, de uma forma global, tais como adotados pelo pessoal da PPI, do Programa de Parcerias de Investimentos. É importante saber que não há, obviamente, modelos ótimos. Essa é uma ideia irreal, assim como imaginar que o direito possa formular uma demonstração de teoremas. A lógica jurídica é uma lógica justificadora. Há sempre múltiplas alternativas. Você escolhe uma e justifica a adoção da sua tese. Assim faço no TCU todas as quartas-feiras. Muitas vezes eu decido ou proponho aos meus pares uma decisão, tenho toda a aparência de certeza, mas internamente tenho enorme dúvida sobre a minha possibilidade, a possibilidade que eu estou oferecendo. Há pelo menos outras tantas que me parecem razoáveis. E o que é importante é que eu justifique a minha decisão de uma forma lógica. Não, de nenhuma forma, eu tenho como dizer que a minha tese, se ela for sufragada pelo TCU, é a verdadeira, porque, é óbvio, trabalhamos no mundo do dever ser no direito e não do ser. Da mesma forma, quando se imagina que os modelos, os estudos de viabilidade técnica e econômica são unívocos e podem ser otimizados de uma forma absoluta, eu tenho uma péssima notícia: isso não existe. No fundo, eu falo isso com muita experiência. Aí sim, eu trabalhei 15 anos da minha vida na parte de planejamento de sistemas de transmissão. Trabalhei em Furnas, trabalhei em consultorias privadas que faziam estudos e que nós planejávamos o ponto ótimo do sistema de transmissão. Veja, o sistema de transmissão ele tem que distribuir de forma ótima os desejos dos geradores, das unidades geradoras que querem vender, dos distribuidores que querem atender suas cargas e da transmissão, que deve ser alocada de forma ótima. Para isso existem métodos de computador, sistemas, programas de computador que fazem essa alocação ótima. E, senhores, mesmo esses programas de computador fazem análises probabilísticas da carga. Ninguém pode saber exatamente qual é a carga do Brasil num determinado ponto daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos. Eu trabalhava com planejamento de longo prazo. Logo, nós tínhamos uma curva probabilística da carga, uma curva probabilística do desenvolvimento da geração térmica, hidrelétrica. Obras atrasam, obras não atrasam, surgem novas formas de energia. Portanto, senhores, às vezes no plenário do tribunal, eu percebo que alguns ministros imaginam que haveria um estudo ótimo de viabilidade técnica e econômica que possa abarcar todas as questões que eventualmente ocorram num período de 20, 25, 30 anos, que são prazos, normalmente, os prazos longos de concessão. Senhores, óbvio que isso é impossível, nenhum modelo é perfeito. Nessa área existe uma parcela técnica e política que é inafastável. A decisão, afinal, é política a partir dos subsídios técnicos. Esses subsídios devem existir, não há dúvida, mas esse mito de existência de um estudo ótimo é, lamentavelmente, apenas um mito. O que aconteceu, e é evidente a partir do governo Temer, com o pessoal da parceria, do programa de parceria de investimento, foi uma melhoria absolutamente perceptível da qualidade dos estudos que foram realizados. Ou seja, estudos teratológicos, grosseiros, que permearam governos passados. Eu cito talvez o exemplo mais dramático, que é o trem de alta velocidade São Paulo-Rio, em que eu jamais tinha visto alguma coisa daquele nível, tão baixo, tão ruim, tão mal feito. E óbvio que aquele trem de alta velocidade, as licitações foram desertas, aqueles estudos não permitiam fundamentar qualquer tipo de investimento por parte dos empresários, e houve tentativas de mudanças de modelo, mas já tinha partido de um estudo muito ruim, e no fundo o estudo queria viabilizar algo que aparentemente era antieconômico. Bem,
voltando à pergunta, o que eu pretendo fazer aqui é mostrar o que está acontecendo, dar alguns exemplos do que está acontecendo em termos do Poder Executivo, da evolução legislativa que está preparando, eventualmente, essa tal onda que eu espero que ocorra de investimentos na infraestrutura brasileira, e falar também dos órgãos controladores, em particular do TCU, como eles estão se preparando ou como sua jurisprudência vai forjando um cenário receptivo a essa onda, se ela vier. Eu não preciso dizer que essa onda de investimentos para infraestrutura, ouvi o ministro Tarcísio, depende de uma série de externalidades, depende de muitos fatores. O Brasil tem que fazer o seu dever de casa fiscal, a indústria brasileira deve buscar a sua modernização, ela está, em regra, despreparada para competir num mundo globalizado. Óbvio que eu não sou do Poder Executivo, ainda bem que eu não sou, mas as soluções devem vir orientadas pelo Poder Executivo, de forma que o fato de você ter órgãos controladores eventualmente receptivos à mudança, uma boa legislação adaptada a essa mudança e, eventualmente, um pessoal do Poder Executivo capaz de forjar e liderar a mudança, isso de per si não é suficiente para garantir o prognóstico de que vai ocorrer essa onda e que essa onda será alvissareira. Isso é o que a gente espera. Eu acho que há uma enorme probabilidade de ocorrer isso, porém, eu não vou responder a uma indagação certa ou errada. Não é binária essa resposta que eu pretendo dar. Bem, a evolução do controle externo. Eu me lembro sempre, em 2002, quando o tribunal estava controlando, num dos seus primeiros julgados importantes, a concessão Rio-São Paulo, da Nova Dutra. E a Nova Dutra alegava perante o tribunal, naquela época a NTT exercia um poder regulatório ainda muito precário e muitas demandas iam diretamente ao TCU, e isso era uma característica do controle externo, é uma característica, nós ocupamos um vácuo, né? Se nós não formos controlados, ou se não tivermos um autocontrole, há uma tendência de expansão do controle de forma a, eventualmente, adentrar terrenos discricionários próprios das agências reguladoras, mas naquela época isso estava ocorrendo e a concessionária da Nova Dutra dizia que estava havendo fuga de tráfego e ela queria colocar uma praça de bloqueio. E o tribunal decidiu, o ministro Walton foi o relator, de que a Nova Dutra deveria fazer um cálculo junto com a NTT, num prazo dado, no sentido de todo o adicional de tráfego e toda a renda que decorre do adicional de tráfego que deriva da existência do posto de bloqueio fosse calculado num fluxo de caixa e direcionado para a modicidade tarifária. Reparem, o Tribunal de Contas não perscrutou a existência de uma matriz de risco, de uma alocação de riscos, onde que estava escrito, não deduziu, na minha opinião, de forma própria do contrato, qual seria essa alocação de riscos desejada, por que esse adicional de tráfego deveria repercutir totalmente na modicidade tarifária. Vocês vão encontrar uma enorme dificuldade justificadora do TCU. Óbvio que a ideia de modicidade tarifária, de serviço adequado, isso tudo já veio da Lei Geral de Concessões, Lei 8.987, mas nem de longe esse discurso que o ministro Tarcísio colocou aqui, de que nós não devemos ter a concessão como um contrato em que o concessionário assume todos os riscos, né? A definição de concessão da 8.987 tem que ser temperada, e, portanto, hoje nós falamos sempre de matriz de riscos, divisão de riscos, alocação dos riscos de forma a apropriar os riscos àquele player que tenha mais condições de gerenciar o risco. Isso mostra como o tribunal era interventivo, e apenas digo que eu me lembro que no meu gabinete eu recebi uma associação de moradores de Seropédica, se não me engano, que eram afetados por essa praça de bloqueio.
E eu comecei a falar e fui aplaudido e levantaram faixas, né? Porque, obviamente, que a minha fala ia ao encontro do interesse deles, mas logo depois eu falei alguma coisa no sentido contrário e fui vaiado no meu gabinete, né? Naquele dia eu percebi, olha, tem alguma coisa errada, e quem deveria fazer isso é a agência reguladora, ela que tem que harmonizar os interesses dos usuários, dos concessionários, do poder concedente. Era exatamente uma visão antiga do tribunal, muito interventiva, que foi mudando ao longo do tempo. Talvez tenha mudado um ponto importante, um divisor de águas, foi uma sustentação oral feita pelo diretor-geral da ANEEL, José Mário Miranda Abdo, né? Dizendo, e ele não estava sendo punido, mas apenas ele estava reclamando junto ao tribunal da usurpação do espaço discricionário regulatório da ANEEL. E dizendo que se o tribunal continuasse naquela rota, talvez o mais interessante do ponto de vista econômico seria fechar a ANEEL, né? E isso houve uma repercussão muito grande. A ANEEL ela foi uma das primeiras agências reguladoras a se equipar adequadamente e começar a praticar atos regulatórios de enorme densidade. O tribunal recuou, passou a recuar, passou a entronizar a ideia de uma fiscalização de segundo grau. Esse é um jargão que nós usamos, mas no fundo representa um respeito ao fiscalizador, ao fiscal do primeiro grau, aquele que tem que botar a mão na massa, que tem que praticar os atos de cunho regulatório, e o tribunal pode fazer uma avaliação operacional da atuação das agências. Nós, constitucionalmente, fazemos um controle externo que abrange também a atuação operacional do Estado. Lato sensu, isso significa qualquer coisa. No fundo, nós estamos preocupados com a atividade fim do Estado, o atingimento das suas finalidades, a obtenção de resultados eficientes, eficazes, toda essa visão de um controle de gestão, de um controle de desempenho, de um controle operacional, foi desenvolvido pelo tribunal a partir de 88, com o novo texto da Constituição. E, por certo, o tribunal tem que aprender a exercer o seu controle operacional, levando em conta sempre, inclusive, o que o Constituinte colocou. Fica bem claro nos artigos 70 e 71 da Constituição que o tribunal é um órgão muito poderoso, atua de forma cogente, coercitiva, aplica sanções, expede mandamentos com conteúdo decisório, né, e impositivo aos gestores públicos. Porém, ele só faz isso quando há ilegalidade. Esse é o termo constitucional. E no mundo da regulação, no mundo das concessões de serviços públicos, claro que há ilegalidades, mas há, no fundo, enorme discricionariedade, opções que são feitas pelo poder concedente, pela agência reguladora, em zonas de vastíssima discricionariedade. No fundo, o que há de mais importante nessa área são discussão de modelos, de métodos de regulação, métodos de construção de contratos de concessão. E nessa zona de discricionariedade, ao tribunal cabe recomendar, assim eu derivo essa conclusão do texto constitucional e legal. Expedimos recomendações que são sugestões, que são indicações, que não têm um conteúdo jurídico íncito. A recomendação pode ser negada, nem há previsão na lei de punição a quem não segue nossas recomendações. Ainda bem que não há, porque grande parte das nossas recomendações são, na verdade, revistas e recursos, e nós damos a mão à palmatória e recuamos, como é natural acontecer em zonas de tão alta complexidade como essa zona de discussão de modelos regulatórios do setor portuário, do setor aeroviário, do setor elétrico, do setor de telecomunicações. E vejam, as equipes do tribunal, desde a década de 90, se desenvolveram, houve a criação de inúmeras secretarias de controle externo com especialização, e com isso o tribunal acabou criando quadros que detêm enorme qualificação para discutir modelos dessas diversas áreas,
Isso é algo que nos orgulha muitíssimo, cada vez que eu vejo como as nossas equipes estão melhor preparadas para esse controle. Então, nós estamos falando de discussões complexas entre agentes qualificadíssimos, né? E muitas vezes buscando todos a melhoria da modelagem, a melhoria das práticas administrativas regulatórias. Então, nesse campo da regulação, o tribunal expede recomendações, sugestões, que são muito poderosas. O direito não é a única forma, o controle jurídico não é a única forma de impor conduta à sociedade. Na verdade, existem muitas outras formas e só o fato de você tematizar e discutir e suscitar a questão, se você tiver dois parceiros buscando com racionalidade, de forma ética, a melhoria do modelo, a tendência é você ter um sistema dialético muito produtivo e que resulte exatamente nessa melhoria. É isso que vem ocorrendo em grande medida. O tribunal vai se afastando daquele método interventivo unilateral do passado e muitas vezes oscila a sua jurisprudência, mas retroage. Eu dou um exemplo, 2 sessões atrás eu fui relator de um processo em que a ministra Reis foi a relatora e em que o tribunal analisava um problema muito sério do setor portuário, que é o THC, que é uma tarifa, é um preço que paga para transporte de contêineres, né, o deslocamento dos contêineres do costado no navio até a saída da zona do arrendamento portuário. É uma situação muito complexa. No fundo, os armadores pagam aos operadores portuários, aos arrendatários, essa THC e repassam isso para os importadores e exportadores. E o caráter ressarcitório do THC fica bem clara dos atos regulamentares que a ANTAC prolatou. O tribunal tinha feito decisões, e também havia uma reclamação nesse processo acerca da falta de controle e regulação da atuação dos armadores estrangeiros, que tinham enorme liberdade, que incorriam em faltas e em deslizes, né, sem nenhuma sanção e sem nenhuma regulação efetiva da ANTAC. O tribunal, não vou entrar em detalhes, nem é o caso aqui, mas fez determinações dizendo o que a ANTAC tem que fazer. Vocês têm que exigir, têm que autorizar todos os armadores estrangeiros a operar nos portos brasileiros, vocês têm que divulgar todos os itens dos custos das THCs com os preços praticados por todos os operadores portuários. E depois, ouvindo a ANTAC, ouvindo os próprios operadores portuários, os usuários, existe uma associação de usuários, importadores e exportadores, a gente viu que o tribunal não tem o conhecimento do setor suficiente para impor um caminho especificado, fora que não é o que se espera do tribunal juridicamente falando, como controlador, como fiscal do 2º grau. Basicamente, o que nós fizemos foi desconstruir aquela primeira decisão e determinamos que a ANTAC elaborasse planos de ação de uma forma discricionária para tratar desses problemas que eram existentes, que foram percebidos pelo tribunal. A ANTAC já está fazendo isso e muito provavelmente vai apresentar ao TCU o seu plano de ação, as suas resoluções que vão tratar do assunto. A diferença é sutil. Num primeiro momento, o tribunal disse que tinha que ser feito, substituindo a ANTAC. No segundo momento, o tribunal se lembrou do jargão fiscal de 2º grau e reconheceu que a ANTAC é que tem que, afinal, regular. Parece muito simples, mas às vezes nós nos esquecemos das lições que aprendemos ao longo do processo de maturação do controle externo sobre as concessões. Bem, então isso é o que nós temos em termos de atuação do tribunal. Eu tenho também algumas decisões do tribunal que me parecem muito relevantes. Uma delas, acho até que você estava na sessão, Marcelo, você teve que esperar 2 horas eu falando, né, para poder fazer a sustentação oral. Eu senti uma certa irritação do senhor.
Mas era aquela questão da Viasat, da prestação de serviços de banda larga em comunidades carentes ou para entidades governamentais. Essa é um mix, é uma zona imbricada em que você tem concessão, lei de licitação, a 866, e a nova lei de licitação, a nova lei de responsabilidade das estatais. Basicamente, o Ministério da Ciência e Tecnologia assinou um contrato com a Telebrás. Esse contrato foi por inexigibilidade de licitação, para que a Telebrás pudesse prestar serviços de banda larga dentro do que se chama Plano Nacional da Banda Larga, que foi estabelecido num decreto, basicamente para lugares carentes, onde não há oferta de banda larga, e para entidades governamentais e para o destinatário final, um usuário final, em municípios em que não há oferta de banda larga. Bem, a discussão da contratação da Telebrás também é complexa, por inexigibilidade, mas o que eu queria dizer é que a Telebrás inaugurou, no âmbito federal, uma possibilidade facultada pela Lei 13.303, artigo 28, parágrafo 4º, que fala da parceria de negócios, da não realização de uma licitação quando houvesse uma possibilidade de escolha de um parceiro a partir de características privadas, e se isso fosse adequadamente justificado. Bem, na verdade, a Telebrás tentou fazer um chamamento, foi deserto, depois começou a discutir com algumas empresas planos de negócios e fechou com a Viasat e justificou que a Viasat tinha experiência em outros países, exatamente nesse campo da prestação de serviços de banda larga a comunidades carentes. Bem, nós entendemos que a escolha da Telebrás foi adequada, que ela se valeu adequadamente e fez a aplicação da lei de forma adequada. Mais uma vez eu digo, olha, isso não é uma tese, eu não demonstrei nenhum teorema, mas as teses eram muito razoáveis, aqui considerava ilegal isso e aqui considerava legal. Porém, eu imaginei que esse leading case poderia dar à Telebrás a possibilidade de se redimir, de se justificar, inclusive, e, afinal, o Tribunal de Contas da União exerce também um papel importantíssimo para blindar políticas públicas da paralisia do judiciário, senhores. Talvez vocês não percebam isso, mas se uma questão chega ao judiciário, uma questão complexa como essa, de um contrato de parceria, de compartilhamento de receitas muito complexos, em que a Telebrás delega à Viasat o uso de um satélite geoestacionário, a Viasat presta os serviços, faz instalações de antenas, faz instalações de equipamentos complexos e, no fundo, o que há é um negócio que tem que ser bom para duas empresas, né? Se o tribunal tivesse alguma dúvida quanto à questão jurídica, ou não decidisse se é legal ou ilegal, essa questão tenderia a se arrastar de forma indeterminada no âmbito do Poder Judiciário. Eu não cometo nenhum deslize quando digo que a própria ministra Carmen Lúcia nos chamou para que nós expuséssemos a questão. Ela é muito complexa, e o judiciário, um juiz, vive numa solidão infinita, né, para decidir questões tão complexas, e eu vi o ministro do Supremo também, com a sua própria assessoria, mas tendo que decidir sobre tantas coisas, e a dificuldade que um juiz tem para adentrar num terreno tão inóspito, tão técnico, tão difícil quanto esse de prestação de serviços de banda larga, compartilhamento de receitas, uma lei nova. A decisão do TCU sobre o prisma jurídico, muito provavelmente vai blindar essa modelagem de vicissitudes no âmbito do Poder Judiciário. Eu não posso garantir qual é a decisão do Poder Judiciário, mas eu não tenho dúvidas que o ministro relator, que é o ministro Fachin, vai olhar a nossa decisão e vai tomá-la como uma referência inicial para a análise jurídica do caso, como já fez na negativa de uma cautelar que foi pedida por uma outra empresa de prestação de serviços de banda larga. Ele utilizou exatamente os argumentos do tribunal. O tribunal tem condições de decidir muito mais rapidamente que o Poder Judiciário, tem equipes técnicas qualificadíssimas, especializadas nesse assunto. Então eu entendo que essa função do tribunal é
extraordinária. Eu vejo que, não falei para vocês, mas há um processo do Ministério Público buscando impugnar esse contrato Viasat-Telebrás. A petição da Procuradora-Geral, a nova petição, já deixa de aludir às questões jurídicas e passa a aludir às questões econômicas, que foram tratadas por nós. O que o tribunal fez, então? Ele disse, esse contrato é legal, porém o contrato está desequilibrado sob o prisma econômico. A taxa interna de retorno da Viasat, num fluxo de caixa descontado, era muito mais atrativo, era muito maior do que o da Telebrás. O fluxo de caixa, ou seja, a Telebrás, fornecia à Viasat recursos muito superiores aos que a Viasat direcionava à Telebrás. Nós determinamos que devesse ocorrer uma partilha, uma maior comutatividade, e em alguns meses essa negociação foi feita, e Telebrás e Viasat trouxeram ao tribunal um novo contrato em que as taxas internas de retorno são equilibradas, em que o modelo se torna economicamente palatável, e o tribunal deu o seu ok sob o prisma do controle externo. Eu imagino que as nossas decisões vão impactar o que vai acontecer no Poder Judiciário. E eu digo que isso, o tribunal exerce um papel fundamental para diminuir o risco judicial, o risco da judicialização das questões nessa área de concessões. Porque as questões, em regra, são dificílimas, são questões que deveriam ser resolvidas por outros métodos como mediação, arbitragem, conciliação. As novas leis induzem a utilização desses métodos consensuais de resolução de conflitos, mas o Brasil tem uma ojeriza, uma dificuldade de adentrar esse terreno do consensualismo na solução dos conflitos. O Tribunal de Contas tem sua parcela de culpa. Durante algum tempo nós fomos também refratários a reconhecer das sentenças arbitrais o espaço jurídico das sentenças arbitrais. De alguma forma, achávamos, alguns julgados do tribunal deixam claro que direitos indisponíveis não podem ser debatidos no juízo arbitral, porém a nossa visão de direitos indisponíveis era muito larga, muito aberta. Então, exatamente as questões patrimoniais, todas as discussões sobre bens reversíveis, sobre equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, essas questões que são naturalmente tendentes a serem resolvidas no âmbito arbitral, eram tidas no tribunal como associada a direitos indisponíveis. Mas isso foi superado, a lei foi impondo esse uso, e me parece que essa é uma tendência inexorável. Vejam, há um novo marco legal que vai permitindo algumas saídas para as concessões mais antigas brasileiras. E acho que vocês vão discutir isso, já discutiram no programa do seminário. Então, a lei 13.448, que fala da prorrogação antecipada, da prorrogação normal e da relicitação. Esses institutos foram criados para lidar com problemas que surgiram nas concessões rodoviárias, aeroportuárias, em particular ferroviárias. Em alguns momentos, as propostas vencedoras apresentaram preços de outorga muito elevados, com ágios muito elevados ou tarifas muito baixas. E esses contratos eles estão com enorme dificuldade de serem executados. A inadimplência passa a ser a regra, e nós sabemos que o caminho, por exemplo, da caducidade, né, é um caminho tortuoso, dificílimo, que provavelmente vai se prolongar por anos, né, em questões administrativas e judiciais, e no âmbito judicial, nós sabemos que a possibilidade de uma solução num prazo razoável é dificílima. Então, são ideias interessantes. Discutimos com o próprio ministro Tarcísio, ainda à época do PPI, com o Adalberto, que é um servidor do tribunal cedido para a PPI,
E nós, em tese, imaginávamos que seriam instrumentos poderosos para a superação de problemas localizados em algumas concessões rodoviárias, aeroportuárias e ferroviárias. Entretanto, eu vejo que esses institutos ainda não estão sendo utilizados. Óbvio que eles não são fáceis, eles rompem com paradigmas e vocês não discutiriam se as prorrogações antecipadas são constitucionais ou inconstitucionais se não fossem novos paradigmas. Não sei se houve alguma conclusão, né? Marçal... Bem, eu entendo... Está esperando o TCU se manifestar. Bem, eu não posso falar porque eu posso vir a julgar. Mas é óbvio que eu entendo, eu acho que, pragmaticamente, a prorrogação antecipada e a relicitação devem ser tidas como constitucionais, ou eu torço para que nós possamos avaliá-las como constitucionais, porque não há muita solução além disso para essas concessões mais antigas. De qualquer forma, eu não vou entrar em detalhes sobre aspectos da relicitação, mas um aspecto que me chamou a atenção no artigo do valor econômico é a questão de como calcular os bens reversíveis não amortizados, no caso da relicitação, quando a empresa que perde a concessão tem garantido pela lei o pagamento dessa amortização, desses bens reversíveis, desses valores dos bens reversíveis não amortizados. E essa é uma das saídas para que a relicitação possa ser utilizada. E o próprio Ministério da Economia alude ao chamado risco moral, ao fato de que esses bens reversíveis não devem ser avaliados do ponto de vista patrimonial, do ponto de vista contábil. Eles têm que ser avaliados sob o prisma da concessão, como oportunidade de negócio. E propõe algumas soluções que deixam o ministro Tarcísio apavorado, que tenho certeza, né? Porque pode inviabilizar o uso da relicitação nos casos concretos estabelecidos em lei. Eu espero que se possa chegar a uma decisão. Essa é uma típica questão em que os dois têm razão. Uma empresa que praticou um lance irresponsável ou sem fazer os cálculos adequados ou imaginando um crescimento econômico que não tinha contornos precisos, ela deve pagar o preço desse risco. Esse risco é em grande medida dela. O Ministério da Economia alude ao fato de que muitas dessas concessões obtiveram, as partes integrantes da SPE conseguiram lucros excessivos contratando partes relacionadas para a realização de obras. Isso foi detectado pelo TCU, como grande parte dos lucros acabam saindo não da prestação do serviço público, mas da contratação de obras, dos preços superfaturados de obras realizadas por integrantes do consórcio ou da SPE. Esse é um imbróglio muito grande. Eu espero que a gente tenha um nível de pragmatismo adequado para que essas questões possam surgir, possam ter solução. Senhores, há também uma lei que permite a prorrogação dos contratos de concessão. Esse também me parece interessante, uma revisão do cronograma, e a Lei 13.499 já teve uma utilização prática no aeroporto do Galeão, já mostrou o que veio. Isso me parece interessante. Óbvio que não resolve o problema do aeroporto do Galeão. É impressionante como eu sou carioca e como está subutilizado a infraestrutura aeroportuária lá do Galeão. E não é uma característica só do Galeão, também em Campinas. São, na verdade, concessões que foram realizadas num momento histórico em que se projetava um crescimento econômico que não ocorreu. E o novo governo está tendo que lidar com uma questão dificílima: como lidar com esses contratos. Bem, há um novo marco legal das agências reguladoras que me parece muito interessante. É um projeto de lei de 2013 que está para sanção presidencial. Esse projeto de lei alude a questões muito relevantes, como mandato de 5 anos, sem reeleição,
cláusulas de barreira, né, para nomeação, para entrada e saída de diretores, de agências reguladoras, começa a aludir à criação de um sistema de integridade, de compliance no âmbito das agências reguladoras. Aqui eu gostaria de falar rapidamente sobre essa questão. Essa é uma coisa absolutamente disseminada no setor público e no setor privado, a ideia de que o sistema de compliance, de integridade, deve blindar os órgãos públicos e privados da possibilidade de cometimento de atos de corrupção. Eu fico sempre muito preocupado com modismos, né? E com pacotes feitos a priori, né? E já tenho, entretanto, estudado o assunto, participado de eventos que falam sobre compliance, integridade, gestão de riscos, que está associado à integridade, de alguma forma também da ideia de governança. Eu entendo que uma das coisas que a Lava Jato nos mostrou é que a pressão econômica dos agentes econômicos, das grandes empresas, e a pressão política foi tão elevada que não foi possível a tecnoburocracia resistir a essa pressão. Em muitos casos da Petrobras, eu sou relator de alguns processos da Petrobras, como a construção, os atos gerenciais, análise dos atos gerenciais que levaram à construção da Abreu e Lima, da refinaria da RENEST. E a gente percebe que a Petrobras tinha um sistema de compliance, um sistema de integridade, um sistema de gestão de riscos, mas, em alguma medida, a tecnoburocracia foi cooptada a produzir trabalhos que fundamentassem o injustificável. Então, em alguns casos, a questão é tão dramática que nem mais esses estudos técnicos eram realizados, mas durante um determinado momento, os estudos técnicos partiam de premissas erradas, equivocadas, eram tendenciosos. E, portanto, eu acho que há um enorme espaço, sim, hoje vejo isso, para a construção de sistemas de integridade, de compliance nas estatais e no setor público de uma forma geral. Sem embargo, reconhecer que na iniciativa privada isso é absolutamente importante. E eu fiquei convicto disso numa conversa com a CGU, tendo acesso a um acordo de leniência, que já é público, eu posso falar, da Odebrecht, em que uma determinado agente, uma empresa do Grupo Odebrecht, pediu para um agente do Banco do Brasil para que houvesse o alongamento de uma dívida que foi tomada, de um crédito tomado junto ao Banco do Brasil. E esse gestor do Banco do Brasil cobrou uma propina e disse que seria realizado. Porém, a própria Odebrecht percebeu que o sistema de integridade do Banco do Brasil não permitiria esse alongamento da dívida. Ou seja, vejam como um sistema de integridade, e aí eu falo isso do Banco do Brasil como um elogio, porque tantos outros falharam, mas como um sistema de integridade tem uma importância relevante para filtrar, blindar as pressões econômicas e políticas que eventualmente possam ser perpetradas. Então vejam, para as agências reguladoras de igual forma, senhores, para evitar a captura de interesses na agência reguladora, há diversos institutos que são criados nessa nova lei, a análise do impacto regulatório, que é submetida à diretoria, e que audiências e consultas públicas para análise desse impacto regulatório quando da edição de atos normativos de cunho regulatório, a blindagem da nomeação de diretores em relação a pretendentes que atuaram, que tiveram trabalho junto a partidos políticos, compuseram a estrutura decisória de partidos políticos em campanhas eleitorais também. É bem interessante a lei, ela está dentro do esforço legislativo que produziu a Lei 13.303, que tem uma série de regras também de proteção à nomeação, indicação de diretores e administradores de empresas estatais. Esse arcabouço legislativo que vai sendo formado, que cultiva a ideia de integridade, de compliance, e que se junta à Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, que alude também ao compliance exigido
das empresas que querem se relacionar com o Estado. Esse é um fator que é considerado na dosimetria da pena, né, da lei anticorrupção, e uma das condições da assinatura de um acordo de leniência é a construção de um sistema de integridade que é monitorado pelo Estado, pela empresa que praticou o ato contrário à administração pública. Então, nós estamos vendo que, no âmbito público, leis importantes que existem, o de lege ferenda, essa lei, estão aludindo à ideia de implantação de sistemas de integridade, de compliance nos órgãos públicos e nos órgãos privados. Isso me parece muito interessante, isso tem que ser percebido pelo setor privado, e é óbvio que, conversando com o pessoal da CGU sobre a adimplência a essas regras de compliance pelas empresas subscritoras de acordos de leniência, eles ainda não têm uma resposta adequada, isso tudo é muito novo, e ainda não se vê, eu não tenho como dar a vocês uma resposta concreta dos efeitos da lei anticorrupção no mundo real. De que forma a lei anticorrupção, com os acordos de leniência assinados pelo Ministério Público e pela CGU, no caso da lei anticorrupção mesmo, de que forma esses acordos de leniência impactaram a criação e o desenvolvimento de sistemas de compliance nas empresas privadas que se relacionam com o Estado. Bem, senhores, tentando responder à pergunta, nós temos no âmbito do Poder Executivo grupos de pessoas muito qualificadas, um ministro muito qualificado, como o ministro Tarcísio, que tem como um papel predominante a abertura dessa possibilidade de investimentos em infraestrutura no Brasil. Eu não imaginaria alguma pessoa mais qualificada que o ministro Tarcísio para cumprir esse papel. Eu conheço a equipe que ele lidera, conversamos a todo momento, essa equipe é altamente qualificada. Eu não falei, mas há uma medida provisória também que permite ao BNDES fazer concursos de projetos nessa área de infraestrutura. Isso também vai ao encontro do nosso desejo de termos bons projetos na área de infraestrutura. Nós temos, portanto, um Poder Executivo que me parece vocacionado para permitir essa onda de investimentos em infraestrutura. Nós temos um marco regulatório muito interessante, que vai sendo desenvolvido com enorme racionalidade, cuja aplicação não é simples, vocês sabem disso, estão discutindo isso, porém, abre caminho para a resolução de conflitos importantes nessa área de concessões de serviços públicos no Brasil. Nós esperamos que a arbitragem, os métodos consensuais de resolução de conflitos possam ser utilizados cada vez mais na resolução desses difíceis dilemas no âmbito regulatório, no que diz respeito às questões patrimoniais. Não há solução, essas questões não serão resolvidas administrativamente na forma tradicional ou no âmbito do Poder Judiciário. Nós temos um Tribunal de Contas da União que, de alguma forma, se desenvolveu nesses 20 anos, formando equipes qualificadas para criticar os modelos regulatórios e de concessões do Brasil. Nós temos um Poder Executivo que está vocacionado e tem respaldado esse diálogo, esse vínculo dialético com o Tribunal de Contas. Acabamos de realizar uma audiência pública em conjunto com o Poder Executivo, para discutir concessões rodoviárias entre Goiás e Minas Gerais, as BRs 364 e 365. Relatou o ministro Bruno Dantas, eu não me lembro de nós termos feito audiências públicas com essa característica. Eu acho que, portanto, é óbvio que eu vejo no âmbito do Poder Judiciário um enorme problema para a resolução de questões no âmbito regulatório de concessões. Mas eu me permito dizer que o Tribunal de Contas da União, como desenvolvi durante a palestra, ele exerce uma função de blindagem bastante interessante para proteger decisões políticas, decisões técnicas de eventuais impugnações judiciais. Portanto, eu acho que o risco das decisões judiciárias, da demora das decisões judiciárias, vem sendo também temperado e relativizado ao longo do tempo. Portanto, senhores,
Se eu tivesse que dar uma resposta, eu diria que nós não temos um produto acabado, mas nós temos alguma coisa que está numa linha de fabricação, algo muito complexo, mas de alguma forma nós temos que, essas mensagens devem chegar aos investidores. Não tenho contato com os investidores, não tenho procuração para falar em nome deles, mas a própria realização desse seminário, a presença do ministro, a minha presença e de outros tantos, já mostra que alguma coisa está sendo feita, precisa ser aprimorada, porém, me parece que nós estamos na linha adequada para realizar o nosso dever de casa. Espero que fatores externos, as externalidades, não sejam suficientes para impedir esse novo ciclo virtuoso de investimentos no Brasil. Temos tudo, o ministro Tarcísio falou algo que todos nós percebemos. O Brasil tem tudo para se desenvolver, tem enormes potenciais e nós precisamos sair desse mito, né, quebrar essa ideia de que geração perdida, de uma certa vocação para o fracasso, que de alguma forma se incrustou na nossa cultura. Essas são as condições objetivas que vejo e que vão permitir, sim, que essa onda de investimentos possa ser recebida de forma adequada do ponto de vista jurídico, econômico e técnico e político no Brasil. Muito obrigado, Marcelo, pelo convite, estou sempre à disposição.